Boa noite, meus queridos. Hoje é terça-feira, 29 de janeiro de 2019. São 10 horas e 5 minutos. Vamos ler aqui capítulo 19 de Gênesis. Ló recebe os dois anjos em sua casa. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma, e vendo-os, levantou-se para os receber. Prostrou-se com o rosto em terra. Disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa de vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis, e ireis vossos caminhos. Responderam eles: Não, antes na praça passaremos a noite. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães ázimos, e eles comeram. Mas antes que se deitassem, cercaram a casa os homens da cidade, isto é, os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamando a Ló, perguntaram-lhe: Onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá fora a nós, traze-os para fora para nós, para que os conhecemos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si. Disse: Meus irmãos, rogo-vos que não procedais tão perversamente. Eis aqui tenho duas filhas que ainda não conheceram varão. Eu vou-las trarei para fora, e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, porquanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Esse indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e quer se arvorar em juiz, ou quer se engrandecer como juiz. Agora te façamos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, os anjos, porém, estenderam as mãos, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cessaram de procurar a porta. Então disseram os homens a Ló: Tens mais alguém aqui? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens na cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, porquanto o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, diante do Criador, e o Senhor nos enviou a destruí-la. Notar aqui um versículo aqui. Pronto, meus amigos, deu uma pausinha aqui. Vamos continuar o versículo 14. Tendo saído Ló, falou com os seus genros que haviam de casar com suas filhas. Disse-lhes: Levantai-vos, sai deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Mas ele pareceu ao seu genro como quem estava zombando. E ao amanhecer, os anjos
apressaram com Ló, insistiram com Ló, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher, as tuas 2 filhas, que aqui estão, para que não pereças no castigo da cidade. Ele, porém, se demorava, pelo que os homens pegaram-lhe pela mão, a ele, a sua mulher e as suas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor. Assim o tiraram e o puseram fora da cidade. Quando os tinham tirado para fora, disse um deles: escapa-te, salva a tua vida, não olhes para trás de ti, nem te detenhas em toda esta planície, escapa-te para o monte, para que não pereças. 18, versículo 18. Respondeu-lhes Ló: assim não, meu senhor. Eis que agora o teu servo tem achado graças aos teus olhos, e tens engrandecido a tua misericórdia, que a mim me fizeste, salvando minha vida. Mas eu não posso escapar-me para o monte, não seja caso me apanhe antes este mal e eu morra. Versículo 19, vou dar uma argumentadinha aqui. Nesse versículo 19, a gente consegue enxergar, entender que Ló tinha uma debilitação, um pouco também, porque ele tinha que escapar para os montes, e a idade dele já estava avançada, Então ele disse que não conseguiria escapar para os montes. Antes que ele corresse, o acontecido ali ia acatar ele por metade do caminho, ele ia morrer. Versos 20. Eis aqui, perto daquela cidade, para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu me escape para lá, porventura não é pequena? E viverá minha alma. Disse-lhe, quanto a isso, disse-lhe aqui, foi o anjo, Disse-lhe, quanto a isso, também te hei atendido, para não subverter a cidade de que acabas de falar. Apressa-te, escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome da cidade Zoar. Tinha saído o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Vamos para o versículo 24. A destruição de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor, da sua parte, fez chover do céu enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, e subverteu aquelas cidades e toda a planície e todos os moradores das cidades e o que nascia da terra. Mas a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé diante do Senhor, e contemplando Sodoma e Gomorra e toda a terra da planície, viu que subia da terra fumaça como de uma fornalha. Ora, aconteceu que, destruindo Deus as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara ou morava, e subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho,
e não há varão na terra que entre nós, ou não há homem onde elas foram morar. Segundo o costume de toda a terra, vem, demos a nosso pai vinho a beber, e deitamo-nos com ele, para que conservamos a descendência de nosso pai. Verso 33, deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e entrando a primogênita, deitou-se com seu pai, e não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: eis que eu, ontem à noite, me deitei com meu pai. Demo-nos-lhe vinho a beber também essa noite, e então, entrando tu, deita-te com ele, para que conservemos a descendência de nosso pai. Tornaram, pois, a dar a seu pai vinho a beber. Também, naquela noite, se levantando-se a menor, deitou-se com ele, o pai dela, Ló. E não percebeu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim, as duas filhas de Ló conceberam de seu pai. A primogênita deu à luz um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas de hoje. A menor também deu à luz um filho e chamou-lhe Ben-Ami. Esse é o pai dos amonitas de hoje. Acabamos aqui o capítulo 19, né? Vamos fazer uns comentários a respeito de alguns assuntos que passa despercebido quando a gente lê com muita pressa, né? Aqui no capítulo 18, anterior, o versículo 8, né? A gente vê também no versículo 8, 18, que esses anjos, no caso esses homens, comiam, né? Eles comiam o que se davam para eles, né? No caso dá para entender que os anjos, né, se materializavam, né? Ok? Então aí a gente tem essa referência aqui do capítulo de 18:8 e também aqui no versículo 19:3, que fala assim, ó. Vamos lá. O 18:8 fala assim: então tomou queijo fresco e leite e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam. Quem ficou em pé lá? Abraão, né? No 18:8. Agora aqui no 19:3, Ló, né? Agora vamos lá. Entretanto, Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram em sua casa. E ele lhes deu um banquete, assando os pães, né, ázimos, e eles comeram, certo? Quando eles se materializavam, né, que a gente dá a entender que eram anjos, né, chamado assim de anjos. Muitos ainda têm aquela teoria de extraterrestre, né? Mas aí vamos só ler a Bíblia, o que vale a pena, o que está escrito, né? No capítulo aqui agora, no capítulo agora 4, e referência com o 19, versículo 5, quer ver no 19:5? Aqui que acontece: e disseram a Ló, os homens lá que tentaram assediar os anjos, né? Eu vou fazer um comentário aqui, que essa palavra deitaram, né, ou
conheceram, vem de uma linguajar, tiveram relação, né, sexual ali, né? E chamando a Ló, perguntaram-lhe: onde estão os homens que entraram esta noite em tua casa? Traze-os cá para fora, para que os conheçamos. Essa frase, conhecemos, né? Ela aconteceu no primeiro estágio aqui em Gênesis capítulo 4, o versículo 1. Conheceu Adão, a Eva, conheceu, deitou-se, desposou-se, ou teve relação, né? Então esse foi o primeiro. Dali para cá até no 18 você vê que os outros também personagens conheceu, né? Abraão conheceu Sara, né? Deitou-se com ela, né? Caim também conheceu a outra mulher lá, e assim vem vindo a palavra conheceu, né? Deitou-se. O versículo aqui 8 do 19 tem uma puta de uma covardia de Ló. Olha que Ló falou para os homens, ó: eis que eu tenho 2 filhas que ainda não conheceram o varão, ou seja, não conheceram homens, né? Deitaram com o homem. Eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer, somente nada façais a estes homens, quanto entraram debaixo da sombra do meu telhado. Olha que covardia aqui, né? O Ló, o cara quis entregar as filhas, né, aqui no caso, nessa palavra, nessa expressão, para serem abusadas, do que deixar aqueles anjos sair lá fora e destruir tudo, né? Bonzinho demais, né? Bonzinho demais. Normal, vamos fazer mais umas comparaçãozinhas aqui. Aqui, versículo 11, eu vou dar uma passada aqui, ler aqui que está falando versículo 11. Então, o versículo 11 é só o seguinte: aqui quando os anjos feriram aqui as pessoas de cegueira, né, do lado de fora, tanto pequenos como grandes, de maneira que cansaram de procurar a porta. Puxa, até cego eles estavam doidos e desvarados para cometer ali aquela promiscuidade, ato ilícito. Aí por isso vem a frase lá que o pai queria destruir Sodoma. Não queria, não, destruiu mesmo. Era muita sodomia, né? Sodomia. Vamos lá, bora lá. O 26 aqui do versículo do capítulo 19. O que eles tinham falado lá? Sai daqui, não olhe para trás. Aonde que aconteceu com a mulher de Ló? O que aconteceu? Aqui no 26, né? A mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Está entendendo? Desobedeceu a ordem dos anjos e ali foi, como diz, ela foi também punida, certo? Ela foi punida. Então, quando a Bíblia pede para a gente não cometer algo, o que vale da Bíblia aqui é a obediência, se obedecer à Bíblia, porque ela tem um efeito eficaz em nossas vidas hoje. Essas passagens que está lá há 6, 7, 8 mil anos atrás, vale para a gente hoje. Quando a gente desobedece a Deus, a consequência vem, ok? Vamos lá fazer um comentário aqui. No versículo 31, ali surge um problemão sério. Sério. Vamos lá no 30, né? No 31. No 30 vocês viram que Ló escapou ali de Zoar, porque eles ficaram com medo de morar lá, ele e as 2 filhas, né? Olha aqui no 31 então. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, né? E não há varão na cidade, não tinha homem. Elas estavam morando lá numa região que só estava elas 2 e o pai, né? E para conservar a descendência de Ló, da família deles, aqui ela cita no versículo, né, 31, né? Segundo o costume, era costume lá deixar descendente aos familiares, né?
O que elas fizeram? Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há varão na terra em que moramos. Segundo o costume de toda a terra, vem, demos ao nosso pai vinho, né? Vinho para beber, deitamos com ele para que conservemos a descendência dele, de nosso pai. Olha só, que ato. Talvez mais para frente a gente vão ver o resultado disso, porque até agora, nesse ato ilícito aqui, nós não vimos nem ouvimos uma ação divina aqui para intervir essa promiscuidade. Mas elas aqui violentaram o pai, né, delas embriagado. Deram, pois, ao seu pai o vinho e beberam, né, a noite toda, né. E entrando a primogênita, deitou-se com seu pai. Ele não percebeu de tão bêbado que ele estava, né, porque tem um assunto meu aí, que o consumo do álcool na Bíblia, ele tem uma proibição sim, prejudicial sim. Aí mais para frente a gente vai entender isso aqui. Tanto ele não viu a hora que se deitou nem se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita menor: eis que eu ontem à noite me deitei com o meu pai, né? Vamos, né, demos-nos vinho a beber também essa noite. Então, entrando tu, deita com ele e conservamos a descendência para com ele, né, do nosso pai. Vocês viram que aqui teve uma grande atrocidade aqui. Então, meus irmãos, meus queridos, vamos ficar por aqui. Uma boa noite, até o próximo vídeo, ok? Logo vai estar indo outro aí para vocês. Muito obrigado.